Olá, queridos. Vamos dar início a mais uma aula do curso Aconselhamento Bíblico. Hoje nós vamos ver ligando os pontos entre o pecado e o sofrimento. Antes de iniciar, eu gostaria de orar a Deus. Pai, eu te peço, meu Deus, me conduz nessa aula, Pai, para que todo aquele que vier a ouvir, Deus, esta aula, possa aprender de Ti. Também me instrui, ó Pai, para que nós possamos Te conhecer melhor, ó Deus, e Te adorar, ó Pai, de uma forma que Te agrada, Pai. Nos ajuda, Deus, quando nós formos aconselhar alguém, Pai. Nos mostra, Deus, a melhor forma, Pai, a forma que Te agrada no aconselhamento, Deus. Nos dá sabedoria, Pai, para ligar, Deus, os pontos entre o pecado e o sofrimento, Deus. Eu te peço isso em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, vamos compreender qual a relação do pecado e sofrimento. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar que pecado é tudo aquilo que você pensa ou tudo aquilo que você faz que de alguma forma desagrada a Deus. É você agir independente de Deus, é você pensar independente de Deus. A Bíblia nos diz que de Deus não se zomba. E aquilo que nós fazemos, isso nós colhemos. Lá em Gálatas 6:7 diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. As consequências para o pecado, elas podem ser tanto temporais quanto eternas. Nós vimos que lá em Gênesis capítulo 3, as consequências para o pecado, elas aconteceram de forma temporal. Olha só, para a mulher, quando ela come do fruto e proibido e dá ao homem, Deus multiplica as dores dela durante o parto. E para o homem, ele agora, através do trabalho, do suor do seu trabalho, ele iria colher, ele ia comer, né? Então, até a serpente também sofreu com as consequências do pecado. Mas há também as consequências eternas. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz: estes, os que não conhecem a Deus, sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, o seu papel como conselheiro, o nosso papel como conselheiro, é conectar o pecado com o sofrimento. A Bíblia diz que isso acontece. Existe sofrimento, o sofrimento é consequência dos nossos pecados. E nós sofremos diariamente com as consequências dos nossos pecados, porque nós pecamos diariamente. As leis de Deus, nós não podemos esquecer que elas valem para todos. Elas não foram feitas para um tempo específico e para pessoas específicas. Elas são válidas para qualquer um. E nós vemos isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, quando Paulo diz que, olha, não há desculpa para o homem dizer que não conhece a Deus, porque até a própria criação, ela revela que existe um Deus criador. E esse Deus, ele coloca em nós esse desejo de adorá-lo, esse desejo de conhecer. Então, durante o processo de aconselhamento, nós devemos depender em oração da palavra e do Espírito para ajudar o aconselhado a ligar os pontos. O que nós temos que entender é que os sintomas, eles indicam um problema. Um exemplo muito interessante para entendermos melhor esse processo é quando um indivíduo, um proprietário de uma residência, ele coloca um sistema de alarme contra incêndios. E durante a noite, a madrugada, esse alarme começa a soar. O proprietário da residência ele fica bastante incomodado, porque no meio do seu sono ele é acordado. E aí o que ele procura fazer? Ele procura silenciar o alarme. Ele está resolvendo o que ele acha que é o problema, o alarme. Mas o alarme, ele está avisando algo. O que o alarme está avisando? Que há fumaça. E onde há fumaça, há fogo.
O problema não é o alarme, o problema é o fogo. O que o dono, o proprietário da residência deveria fazer era procurar saber aonde estava acontecendo o fogo, da onde vinha a fumaça. Da mesma forma acontece com o nosso corpo. Quando nós sentimos uma dor persistente, o nosso corpo está indicando que algo não está bem. E Deus colocou isso em nós. Quando nós sentimos dores, há um indicativo de que alguma coisa não está funcionando bem. E com prudência nós devemos investigar, saber qual é a causa da dor. E não tentar aliviar apenas a dor, mas saber por que essa dor está acontecendo. Porque se a causa não for combatida, a dor voltará. Da mesma forma acontece com emoções angustiantes. Quando as emoções surgem, elas na verdade são os sintomas. Há algo de errado que está acontecendo. Por exemplo, a ansiedade. Quando a ansiedade surge, essa emoção, esse sentimento está indicando que existe um problema dentro de você. Quando você está passando por um momento depressivo, a depressão ela é um sintoma. A causa não é a depressão. A causa não é o medo que você vem sentindo. A causa não é a ansiedade. Essas emoções, elas são os sintomas. E nós devemos ligar esses sintomas com os possíveis pecados. A palavra de Deus nos ensina a atacar as causas dos sintomas. Mas temos que ter cuidado. Por quê? Porque nem sempre haverá essa relação. Nem toda dor é resultado do nosso próprio pecado. Jesus, por exemplo, era um homem de dores, foi um homem que veio cumprir um propósito, carregar sobre si a nossa culpa. E por isso ele passou por momentos angustiantes. Ele passou por momentos difíceis, mas ele não pecou. Ele não pecou, mas sofreu. Acontece também de muitas vezes estarmos passando por um momento de mudanças que nos causam, que podem vir a causar momentos estressantes. Então, isso pode, dificuldade de adaptar a mudanças, pode causar um certo sofrimento, pode causar um certo, não quer necessariamente dizer que existe um pecado. E por que também nós devemos ter cuidado ao ligar os pontos? Porque nós podemos também cair da mesma forma como erraram os amigos de Jó. Jó, quando estava passando por aquelas dificuldades, perdeu seu filho, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, foi acometido por uma grave doença, porque Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse em sua vida. Jó não estava sofrendo aquilo porque ele havia pecado. Jó estava passando por aquela provação, por aquele momento de dificuldade. E quando o amigo de Jó chega para ele, tentando ligar os pontos, eles fazem isso de forma errada. E o próprio Deus fica irado com isso. Nós podemos ver isso lá em Jó, capítulo 42. Olha só, deixa eu abrir aqui. Olha só o que fala lá em Jó, capítulo 42, versículo 7 ao 9. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra todos os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Então, quando eles tentaram ligar os pecados de Jó com aquele momento de sofrimento, eles, além de deixarem Jó mais atormentado, eles não falaram o que agradava a Deus. E por isso Deus se ira contra eles.
Para discernir as causas dos problemas, devemos utilizar as escrituras em espírito de oração. E isso nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, a parte B. Vamos ver o que é que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, olha só. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, algumas atitudes nós podemos elencar aqui do conselheiro, como ele deve agir. Nós não vamos conseguir sondar o coração do nosso aconselhado. Nós não vamos, que isso é papel do Espírito Santo. Deus vai convencer ele do seu pecado. Deus vai mostrar ao seu aconselhado quais pecados ele tem cometido. E o nosso papel é apenas ajudar o nosso aconselhado a fazer essa ligação. Dar ferramentas a ele e mostrar como usá-las. Como, através das Escrituras, nós podemos combater as causas daquele sofrimento. Outra coisa interessante que nós temos que ter muito cuidado é de não julgar o nosso aconselhado. Lá em 1 Coríntios também fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Nós não podemos saber o que há dentro do coração do nosso aconselhado. Deus sabe e Deus vai mostrar isso no tempo certo. O que nós temos que fazer agora é com muito temor, com muito cuidado, em oração, pedir para Deus nos mostrar, nos revelar se existe algum pecado oculto. Pensamentos e desejos não bíblicos geram tormento, emoções angustiantes. Por exemplo, não perdoar pode gerar amargura. Há quem diga, alguém que sofreu alguma ofensa, muitas vezes se vale do argumento de dizer assim: olha, eu acho que não chegou o tempo certo de eu pedir perdão. Vai chegar esse tempo, mas agora eu não estou me sentindo bem para pedir perdão. Isso é errado. Isso é pecado. Porque o que o nosso Senhor diz? Quando algum irmão nos fere, nós temos que ir lá e conversar com ele, e tentar resolver isso com ele, e não esperar o momento certo, mas em obediência à palavra de Deus, ir conversar sobre aquilo que nos ofendeu. Porque se nós esperarmos o nosso tempo, nós vamos estar dando lugar para sentimentos ruins, para amargura, pode nos levar também a falar mal daquela pessoa, sentir ódio, desprezar a pessoa, não querer conversar com, não conseguir nem ficar no mesmo ambiente que a pessoa, porque não consegue liberar o perdão àquela pessoa. Então, a causa de sentimentos como amargura pode ser justamente isso, pode vir da falta de perdão. Nós devemos chegar ao nosso aconselhado, conversar bastante com ele, fazer diversas perguntas, e perguntar: será que isso não pode ser consequência daquilo? Será que esses sentimentos ruins que você vem sofrendo não é consequência da falta de perdão? Vamos orar sobre isso, vamos tentar analisar e pedir a Deus orientação sobre isso. Aqui eu trago uma figurinha mostrando que os pensamentos eles nos levam a ações, que também podem nos levar a sentir as emoções, ou pensamentos podem nos levar a sentir emoções. Nós temos que entender que pensamentos pecaminosos, eles surgem do nosso coração. É o que Tiago fala lá, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Da onde vêm as brigas, as contendas, elas provêm dos seus corações. É do coração do homem que sai todo tipo de pecado. É do coração do homem que sai todo tipo. E esses pensamentos, eles concorrem, são pensamentos carnais que tentam nos afastar de Deus. Que tentam nos afastar de Deus. Então, essas crenças, elas produzem pensamentos que produzem ações e emoções. Como, então, combater esses pensamentos? Como resistir ao diabo? A própria palavra nos ensina lá em Salmos,
capítulo 119. O que é que diz lá em Salmos, capítulo 119, versículo 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É guardar a palavra de Deus. É realmente decorar, é ter aquilo em mente. Confessando também os nossos pecados e arrependendo-nos deles. Lá em Salmos 32, versículo 3 e 4 diz assim. Salmos capítulo 32, versículo 3 e 4 diz: Enquanto eu me calei, envelhecendo os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O fato dele ter calado seus pecados, isso trouxe prejuízo para ele. Então nós devemos confessar os nossos pecados, porque a confissão ela traz o quê? A cura. E aconselhando um aos outros. O ambiente de aconselhamento nós encontramos aonde? Na igreja, através das nossas relações, através do RD, através do relacionamento discipulador, através da comunhão. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Pecado pode nos adoecer, como a gente leu aqui em Salmos capítulo 32, versículo 3 e 4, quando ele se calou, o que aconteceu com ele? Ele sentiu na própria carne, na própria pele, nos seus ossos, que algo não estava bem. Ele começou a adoecer porque ele se calou, ele não quis, ele foi resistente a confessar seus pecados. E aí eu trago aqui um exemplo de como nós podemos abordar nosso aconselhado. João, será que esta pode ser a razão para a sua depressão? Que você tem calado o seu pecado? Você não confessou e nem o abandonou? As escrituras, elas nos convencem do pecado. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O cristão precisa estar convicto do pecado antes de dispor a investir tempo, esforço e raciocínio necessário para substituir um hábito por outro. Se nós não identificarmos, se o aconselhado não identificar o seu pecado, se ele não identificar a causa do seu problema, ele não vai conseguir resolver esses sentimentos ruins que ele vem sentindo, que ele vem passando, esse momento de tribulação, esses momentos de dificuldade. Ele não vai conseguir se ele não identificar. E quem nos convence do pecado, quem nos torna convicto de que somos pecadores, é o próprio Espírito Santo. Não é você, conselheiro, é o Espírito Santo. Então, essa foi a nossa aula sobre ligando os pontos entre o pecado e o sofrimento. Até a próxima, meus irmãos.